Prezada nação Bankless Brasil, é um prazer inaugurar o podcast Direito e Tecnologia, que traz aí como missão unir o mundo jurídico e o mundo tecnológico. É lógico que a gente vai tentar abordar os assuntos da nossa queridinha Web3, voltada para o mundo jurídico. Eu me chamo Victor Cabral, sou membro Bankless, também Legal Analyst da empresa DLT 360. Estou aqui com o meu grande amigo Evan. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse momento, né? Vocês que me ajudaram muito nessa trajetória dentro da Web3. Hoje com dois convidados muito gabaritados, né? O João Cury, que embora dispense apresentações, a gente vai pedir para falar um pouquinho. E aí, Cury, manda ver. Já pensou em ganhar criptomoedas ao conectar dispositivos com segurança ao seu redor? NoodleCash é um provedor de conectividade para a internet das coisas. Com rede de baixa energia Bluetooth, ele ajuda empresas e cidades a conectar e coletar dados de dispositivos, sensores e tags. Basta baixar o aplicativo em seu iPhone ou Android, iniciá-lo e pronto. Noodle detecta sensores e dispositivos inteligentes e eventualmente se conecta a eles anonimamente. Ao realizar essas tarefas, o aplicativo recebe NoodleCash, conhecido como Token Noodle. Viu como é fácil? Nenhum hardware extra é necessário. Tudo o que você precisa para começar a receber recompensa está em suas mãos. Gere renda passiva com o seu celular mais NoodleCash App. Bankless Brasil agradece o apoio. Play for Change. Jogue por uma vida melhor. Milhares de pessoas ao redor do mundo não têm acesso a serviços financeiros básicos, sofrem com o desemprego e estão na linha da pobreza. A Play for Change explora a tecnologia blockchain e utiliza as ferramentas Web3 para gerar oportunidades de renda e educação em comunidades vulneráveis. Play for Change é uma Impact DAO. A missão é gerar impacto positivo no mundo. Junte-se à Play for Change DAO na luta para trazer inclusão financeira, educação e transformação social através da Web3. Fala galera, que honra estar aqui, que honra ver isso aqui nascendo, espero que cresça muito, galera. Isso aqui é uma iniciativa muito interessante e não dispensa apresentações não, cara, eu sou só mais um aqui dentro, todo mundo é igual, a nação Bankless é gigante e que honra fazer parte dessa inauguração aqui de algo que tem chance de tomar uma proporção enorme, né, cara? A gente vai falar de uns assuntos bem interessantes aqui. E também, depois a gente já pode deixar um convite também, quem quiser participar, quem quiser contribuir com essa iniciativa aqui, pessoal, depois já embala num convite aqui, porque tem muita gente que vai ouvir e vai ficar curiosa, querer participar do que a gente está fazendo. Com certeza, com certeza. Tirando, assim, já dando iniciada aí ao novo convidado aí, o Guilherme, que eu posso dizer que é muito meu amigo e meu chefe na DLT. Se quiser se apresentar um pouco aí, Guilherme. Bom, valeu, Victor. Cara, eu acho que chefe é um pouquinho demais, né? A gente está mais para parceiro de trabalho. Meu nome é Guilherme Pereira, meu background é voltado à indústria, à parte de engenharia. Engenheiro de controle e automação por formação. E eu entrei nessa parte da Web3 junto com o Cabral, né? Na verdade, um pouquinho antes do Cabral, eu chamei ele para se juntar à equipe da LT 360 um pouquinho depois, com foco nas aplicações, né, de tecnologias Web3, especificamente blockchain, voltado à plataforma Cardano, né, para aplicações na indústria e também nos negócios, né, digamos que na nossa economia tradicional. E auxiliando aí de maneira educativa e trazendo conteúdo, né, e criando equipes para desenvolvimento desse conteúdo, para trazer essa nova noção, dessa nova revolução, digamos, tecnológica, que todos temos que estar preparados aí para abordar. Então é um prazer estar aqui com vocês, eu adorei a iniciativa e espero que a gente tenha uma conversa bem produtiva hoje. Show, eu queria agradecer vocês dois aí por aceitarem o convite, de estar aqui com a gente. Eu acho que, como o Cury comentou, é um projeto que faz total diferença na vida prática aí da implementação da tecnologia e também no próprio mundo cripto em si, né, como tokenização.
E além disso, eu queria dar um foco hoje, porque as 4 pessoas que estão falando com vocês aqui hoje participam de um projeto que é a Revista de Direito Descentralizado. A gente está escrevendo aí, usando como case de sucesso a Bankless Brasil, fazendo uma conexão com o direito empresarial, quais são os principais temas que a gente pode tratar dentro de DAOs, o conceito de DAO, tentar fazer uma introdução desde lá do princípio do que, de tentar fazer uma comunicação com as pessoas que não estão fora desse mundo de DAOs ainda, do mundo Web3. Então a gente vai explicar o que é uma DAO, quais são os modelos de tomada de decisão, quais são as diferenças entre uma DAO e uma empresa tradicional. A gente vai trazer também as legislações internacionais, né, fora, não só internacional, mas também alienígena, né, que foi o termo que a gente escolheu. O objetivo mesmo é fazer essa conexão, usar a Bankless como um case e trazer algumas respostas para as possibilidades jurídicas dentro do Brasil. É isso, e queria dar a palavra também ao Evan e agradecer também por compartilhar essa mesa aqui comigo. É um grande prazer. Olha, agradecimento especial às pessoas que estão junto com a gente nesse projeto. Está sendo um ambiente de interdisciplinaridade, né, envolvendo profissionais de tecnologia, profissionais do direito, mas sobretudo pessoas que estão cotidianamente lidando com DAOs, né, que estão cotidianamente participando desse universo, desse ecossistema, né, que a Web3 ela hoje fornece para a gente. Então, somente isso mesmo, é muita gratidão, falando a verdade. É uma oportunidade excelente de estar difundindo mais do que a gente está aprendendo, né, durante esse período aí de quase um sandbox, né, que a gente está conseguindo construir, dialogar dentro dessas plataformas, dentro dessas novidades. É isso. Eu acho que antes de dar início mesmo ao podcast, começar uma conversa aqui, eu acho que é mais interessante a gente dar uma noção geral do que é uma DAO, o próprio conceito aí de DAO, de governança. Eu acho que faz muito sentido porque faz conversa com a nossa própria revista, né, de Direito Descentralizado, que será publicada na segunda-feira. Foi publicada segunda-feira. E assim, Evan, você conseguiria definir para qualquer pessoa aí conseguir entender o que é uma DAO? Eu acho que, embora o conceito que a gente tem de empresa, né, um conceito mais tradicional, ele já pareça um pouco claro, né, as DAOs, que são as organizações autônomas descentralizadas, elas tendem a ressignificar o modo como a gente enxerga e como a gente opera essas empresas. E isso tudo é resultado das aplicações da tecnologia do blockchain. Tá. A sigla DAO, né, pode significar tanto Distributed Autonomous Organizations quanto Decentralized Autonomous Organizations, que, vocês me perdoam em inglês, né, significam ou organizações autônomas distribuídas ou organizações autônomas descentralizadas. Nesse contexto aqui, a gente vai focar mais nas organizações autônomas descentralizadas, porque é o que a gente está vivendo e é a nossa fonte principal de estudo, né? E esse termo é utilizado para descrever, basicamente, organizações que são nativas dos ecossistemas digitais, elas utilizam código aberto, são executadas dentro da blockchain e elas funcionam basicamente associadas a um software de computador, né? Esse software ele está ligado à blockchain e, embora esse seja o conceito mais difundido e consolidado, né, a tecnologia blockchain ela funciona mais como uma ferramenta para auxiliar a gestão dos recursos e tomada de decisões do que como um meio de automatizar, né, os processos. Na verdade, os processos eles continuam sendo encabeçados por pessoas, assim como nas empresas normais. Então, a gente pode dizer, basicamente, que as DAOs elas são organizações, agremiações, coletivos, associações, empresas que são edificadas sob um propósito e cuja gestão é desenvolvida com base em governança por meio de tokens, né? E aí são conjugadas amplas ferramentas, como
normalmente o Discord, The Work, os próprios DApps, como Aragon, enfim. Existe uma infinidade de caminhos dentro das DAOs, mas eu acredito que a gente tem hoje um conceito que ele vai evoluir, ele vai continuar sendo trabalhado, né? Porque a governança, por meio dos tokens, né? Ela tem um significado muito, muito amplo e que, ao mesmo tempo, ele condiciona a gente a experimentar diversos caminhos, né? Acho que a gente vai abordar isso mais à frente, quando estivermos discutindo a governança, mas importa agora falar que dentro desses ecossistemas das organizações autônomas descentralizadas são emitidos e ofertados tokens de governança e qualquer indivíduo ele pode adquirir, né, a depender das condições regulatórias, óbvio, e eles vão participar do processo de gestão e da tomada de decisões da empresa, da DAO. Né? Porque no artigo a gente se propõe bastante a discutir sobre essa relação entre as empresas tradicionais e as DAOs, né? Então, existem alguns caminhos, é óbvio, que a gente pode tomar como base, mas eu acredito que a gente está diante de uma experiência nova e de uma experiência, acho que sem precedentes, em termos de transparência e, sobretudo, de governança, de participação, de fato, das pessoas que são detentoras da propriedade, nesse caso que a gente vai chamar de DAO, mas que são também empresas, né? Sim, e uma coisa muito interessante dessa experiência toda dentro da Bankless e também com na própria DLT é que eu tenho tanto contato com o mundo no Web3 e também o contato no mundo no Web2, na Web2. E o que eu posso dizer é que algumas pessoas, assim, dentro da Web2, elas não entendem a relevância do tema. Quais são as principais mudanças dentro da nossa própria sociedade, né? Acho que para deixar um pouco mais claro para essas pessoas que ainda não acompanham o dia a dia de uma DAO, não tem a mínima ideia assim, de como que funciona, é interessante fazer uma relação de que de uma empresa tradicional, uma SA, teria um board, né, e um CEO ali, e toda a tomada de decisão ela estaria centralizada nesse board e no CEO, né? Dentro de uma DAO isso já não acontece. A descentralização é exatamente na tomada de decisão. Então, os principais temas que são tratados aqui dentro, no caso dentro da Bankless, acaba indo para uma plataforma, acredito que é o Snapshot, para votação, e acho que a gente tem quase, não pode falar especialista, né, João, mas eu acho que tem uma pessoa que pode falar muito bem de governança, quais são as principais diferenças aí, e o que a gente e o que a Bankless traz de novo, né. Lembrando também que a descentralização e a tomada de decisão ela não funciona somente por token de governança. Ela tem determinadas DAOs que elas dinamizam o token, né, e vai por percentual de token que vale determinada quantidade de votos. Mas eu acho que quem pode falar um pouco melhor disso aí, dos modelos, é o João. Boa, cara, especialista eu tô longe de ser, mas eu sou uma pessoa que tô tentando cada vez mais aprender e entender mais sobre isso, porque até mesmo porque no fim das contas todo mundo tá aprendendo junto, né? E quando a gente fala de modelo de governança, talvez seja uma coisa mais recente ainda, porque... E muito delicada também, né, cara? Porque a gente tá falando de como uma organização autônoma e descentralizada, que são duas características extremamente difíceis de serem organizáveis, vamos dizer nesse sentido, fluir. E a gente sabe que diferentes DAOs possuem diferentes características, diferentes necessidades e diferentes modelos que vão se adaptar para aquela DAO. A gente tem DAO de mídia, a gente tem DAO de protocolo, a gente tem DAO de design. E de forma alguma essas DAOs vão conseguir ser organizadas da mesma forma. Então não existe um modelo ideal, não existe uma coisa que vai estar perfeita para todas as DAOs. Então realmente é ir se adaptando, cada DAO ali ver o que precisa, o que funciona para ela, o que não funciona. E no fim do dia fazer um bem bolado entre os modelos ali para encontrar o que melhor se adapta para aquela organização, né? Mas esse ponto de governança também é muito interessante a gente frisar, porque a gente tem visto uma evolução muito grande nas formas de governança principalmente nesses 2 últimos anos, vamos dizer assim. Porque no início a gente tinha um sistema muito mais tradicional, vamos dizer assim,
que é um modelo que até se mantém hoje em muitas DAOs e muitas organizações, que é um modelo baseado em tokens, né? Então você tem um token que você pode exercer um voto, como se fosse o nosso modelo aqui, cada pessoa exerce um voto, mas relacionado mais a tokens. Só que esse modelo, ao longo do tempo, está se provando um modelo com uma série de falhas e coisas que precisam ser resolvidas, até mesmo para manter esse padrão de descentralização que a gente tanto frisa aqui, né? E que quando a gente fala de token, a gente pode falar mesmo até dos tokens fungíveis e tokens não fungíveis. No Bankless mesmo, a gente utiliza um NFT ao invés de um token fungível como o Ethereum, né, cara? Então, realmente é basicamente assim, todas as DAOs hoje que a gente tem estão tentando se organizar ali o que melhor se adapta para elas, né, cara? Mas no fim do dia, novos modelos de governança estão surgindo, novos modelos de governança estão tentando se fixar aí, porque a gente não tem uma resposta pronta, né? A gente tem só tentativas, assim como o ecossistema por inteiro, né, cara? Mas eu acho uma coisa que eu acho mais interessante é a gente tentar entender como esses modelos de governança vão se adaptar ao mundo jurídico, ao mundo regulatório, porque eu estava até num evento há uns dias atrás e estava conversando com um advogado lá, e ele falou assim, cara, hoje em dia a gente tenta aproximar as coisas para tentar fazer qualquer tipo de aproximação com DAOs, vamos dizer assim. Mas a gente não tem algo certo, até porque é algo novo. E assim como a DAOs são algo novos, governança é algo mais novo ainda, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas a gente está numa fase muito experimental ali de tentativa e erro para daqui, sei lá, 2, 5, 10 anos ter algo mais concreto de o que pode funcionar para a maioria das DAOs, vamos dizer assim. Mas, de novo, eu acho que, na minha opinião, a gente não vai conseguir encontrar algo que funciona para todos, porque DAOs possuem objetivos diferentes e, graças a Deus, até por isso que a gente teve um ecossistema descentralizado aí funcionando com diversas áreas e diversos ecossistemas dentro desse ecossistema cripto, né? Com certeza. É bem interessante essa visão de que, na realidade, tudo é muito recente, né? É muito difícil firmar uma opinião firmar uma opinião e assumir aquilo como verdade, né? Eu acho que nesse campo que a gente está, é uma coisa de construção mesmo, que cada evento, cada conversa que a gente aprende uma coisa diferente. E do mesmo jeito, a gente fica até com um pouco de medo, inclusive com o caso do Tornado Cash. Então, esse tipo de tomada bruta, né, que ataca diretamente o mundo cripto, inclusive traz um pouco de receio para a gente. Mas com relação, voltando aí à própria Bankless, né, João, você acha que a gente pode dizer que dentro da Bankless, o sistema, então, a gente pode afirmar que o sistema é um token, one token, one vote? Ou você acha que dentro desse sistema e determinadas atribuições ainda são um pouco distribuídas? Vai depender do tema. Eu acho que vai depender do tema, cara. Eu acho que, na minha visão, lógico, o Bankless Brasil também é uma DAO que está se estruturando ainda. A gente está, assim, tá completando um ano no dia 26 de agosto, então não tem nem como a gente falar que é algo que já está estruturado. É algo que está, sim, vindo de processos. Alguns processos já estão sendo melhor resolvidos, outros ainda estão sendo trabalhados, vamos dizer assim. E a solução que o pessoal encontrou num primeiro momento foi fazer esse token NFT para ser um token de governança, até porque a gente tem poucas pessoas lá dentro trabalhando e que realmente conseguem focar na parte de governança, né? Então a primeira solução que foi encontrada foi essa. Eu acho que aos poucos a gente vai se adaptar para algum outro tipo de modelo, não sei se um modelo envolvendo um token RC20 ou outro tipo de modelo, mas hoje em dia as principais macro decisões ali dentro da DAO acontecem correlacionadas a esse token de governança. Mas também, dentro disso, a gente também tem as outras opções que são micro decisões acontecendo internamente a guildas ou até mesmo pods, que são alguns subgrupos ali dentro da DAO. Essas decisões que acontecem dentro desses pods não estão tanto relacionadas ao token porque são decisões de menor calão, vamos dizer assim, em comparação com a DAO inteira, sabe? João, sabe uma coisa que eu acho interessante com relação às DAOs? Essa possibilidade de adaptação, né? Esse espaço, que é quase um sandbox, como a gente havia citado, ele permite que sejam experimentados vários modelos de governança sem um prejuízo, né, a esse sistema que garante a descentralização. Então, isso vai muito na linha do que você disse, de que a DAO está evoluindo e que ela está experimentando
para ver qual vai ser o melhor modelo, o melhor formato, e isso é fundamental para uma empresa. Então, só para linhas de comparação mesmo, eu acho que esses fatores, né, de descentralização e de experimentação, de adaptação, de velocidade, né, no processo de tomada de decisão e de mudanças, eles favorecem muito no desenvolvimento de novos modelos de governança. Com certeza. E uma outra coisa também é que o nível de descentralização, eu acho que não acontece em todas as DAOs, mas dentro da Bankless, da Bankless Brasil, que é o que eu tenho mais vivência, eu acho que chega a ser muito descentralizada, né? O que é maravilhoso para as pessoas que trabalham e que coordenam. Tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, mas ao mesmo tempo acaba chamando muita gente para entrar nesse mercado, essa própria flexibilidade que é disponibilizada pela descentralização, né? Então, uma coisa que eu ouvi bastante quando eu entrei, inclusive do nosso mestre do Discord aí, o Gus, é que uma coisa que a gente não pratica é a delegação de trabalho, né? Na realidade, o que a gente faz, pelo que eu posso comentar até agora, é exatamente essa proatividade dos próprios membros, né? O que torna a coisa muito mais interessante. Inclusive, essa é uma coisa que dentro de uma empresa tradicional é praticamente, assim, beira o impossível você ter 100% das pessoas trabalhando proativamente, né? Sempre vai ter aquela, acho que muito maior do que 50% aí. As pessoas vão acabar só recebendo a tarefa e cumprindo a tarefa, né? É uma coisa que eu não sinto dentro da Bankless ali. Eu acho que as pessoas que assumem as tarefas, elas estão realmente assumindo elas proativamente para traduzir, para escrever artigo, e comemora junto quando dá certo, fica bravo quando dá errado, mas querendo ou não, é uma coisa que é normal dentro disso, né? Eu queria conversar um pouco. O Guilherme, ele tem um background dentro de indústria muito interessante. E eu queria entender também, Guilherme, como você acha que pode ser implementada essa modalidade de trabalho dentro de uma indústria? Assim, eu sei que pela sua experiência, você trabalhou bastante tempo na área de vendas, assim, mas também trabalhou na área de chão de fábrica, assim, né? Mais com relação ao indústria de máquina 3D, se não me engano. E como que você acha que poderia ser implementado? Você acha que tem muito risco? Você acha que é uma coisa que pode acontecer para agora ou uma coisa que é para um futuro não tão próximo assim? Olha, Victor, eu vou começar abordando um pouquinho. Eu acho que uma coisa que você falou aí que toca muito, uma das principais diferenças aí do mercado tradicional para as DAOs, né, pensando em empresas, foi isso que você falou das pessoas que estão trabalhando na DAO, elas estarem proativamente fazendo aquilo, né, e podendo participar digamos que para onde a empresa está indo, né, qual que é o foco dela, tomando decisões, levantando propostas, né. Eu acho que aí a gente começa a criar, digamos que uma visão muito diferente do que a gente tem já estabelecido há tanto tempo no mercado, que traz para mim e também para muitas pessoas que eu converso da indústria, né, digamos que um passo bem grande a ser dado na mudança de mindset, né, das pessoas que hoje em dia trabalham no mercado tradicional, né. Se a gente for ver uma empresa tradicional, ela comumente é muito fechada, a gente tem uma hierarquia muito definida, onde, digamos que não existe transparência, muitas vezes, tanto na tomada de decisão, quanto em quais são as diretrizes e para onde a empresa ela quer ir a longo prazo, né, pensando nos investimentos e tudo mais. Normalmente a gente só pode entrar naquela empresa se a gente é convidado. Inclusive limita muito, né? Sim, limita muito a visão do empregado, né? Exato. E quando você comentou sobre essa participação, eu vejo como um futuro muito, muito claro para as pessoas que são contribuidores hoje, tanto trazendo atributos de um pouco mais, digamos, das pessoas estarem motivadas naturalmente a trabalhar, estarem felizes, né, cumprindo aquela tarefa. Isso é uma coisa que não acontece muito hoje, né? A gente pode puxar várias pesquisas aí, mas digamos que o consenso geral é que entre 33% e 40% das pessoas que trabalham em empresas
tradicionais, elas não se sentem ouvidas, elas se sentem infelizes, né? Com o que elas estão contribuindo e o que elas poderiam estar fazendo, né? Eu acho que a DAO, ela traz, o conceito da DAO traz uma visão muito diferente em cima da indústria. Mas voltando um pouquinho para a sua pergunta inicial, né? O meu background ele é na parte de pesquisa e desenvolvimento, né? E também na parte de mecânica e eletrônica. Então, eu trabalhei um bom tempo no Instituto Senai de Tecnologia, trabalhando diretamente com a indústria, né? Então, empresas da área automobilística, empresas da área de energia, da área de áreas industriais tradicionais, por exemplo, da parte de manufatura de produtos. E o que eu vejo muito é que, especificamente quando a gente fala de DAO, a gente fala sobre transparência e, digamos que, projetos open source, né? E tem uma tradição dentro da indústria que é muito grande, voltada à proteção de propriedade intelectual, por exemplo, e à competição do mercado. Então, quando eu penso em implementar uma estrutura DAO dentro de uma empresa, digamos que estrito sensu, você substituir uma estrutura tradicional por uma estrutura como a DAO, por exemplo, eu vejo vários desafios e vários empecilhos que vão ser vistos, especialmente para quem está trabalhando com isso há muito tempo de maneira tradicional, para que isso seja aberto e para que essa comunicação e tomadas de decisões sejam abertos para quem está colaborando, né? Se a gente for pensar em aplicações a curto prazo, eu vejo muito mais spin-offs de empresas, né? Digamos que implementações curtas de projetos voltados à inovação e transformação digital, que podem ser iniciados a partir, né, da criação de uma DAO, nesse caso. Eu acho que a gente vai ver isso muito mais no mundo das startups, né? E, aliás, colocando um pouquinho a atuação da DLT no meio disso, né, uma das nossas principais atuações é realmente no levantamento de oportunidades dentro de empresas tradicionais para a transformação digital e para a criação de projetos que vão para esse lado. Mas a gente vê claramente que tentar dar um 360 na visão da empresa, né, de cara, digamos que desde sua fundação, é uma coisa que ela não vai ser factível a curto prazo, né? E eu acho que também é papel tanto nosso quanto missão da Bankless, né, trazer essa informação para o mainstream, né? A gente, né, na DLT, um pouquinho mais focada para o lado industrial, né, e trazer isso para o mercado para que as pessoas comecem a entender quais são os benefícios e poderem chegar ao ponto de decidir, né, fazer essa inflexão no gráfico, né, de realmente partir para um modelo leve, um modelo horizontal, um modelo cooperativo, transparente e aberto, como é o modelo do DAO. Sim, acho que são palavras-chave, né, dentro da DAO. Acho que a primeira palavra que você disse aí de uma das principais características da DAO é transparência. E um dos meus comentários foi que a transparência ela acaba abrindo muito mais abrindo a visão do próprio empregado, né? E ele consegue, empregado no caso é colaborador, né, dentro de uma DAO, e ele consegue atuar de uma forma proativa. Eu acho que a falta de transparência também, como cobrar de alguns funcionários numa empresa tradicional essa abertura de proatividade, se a pessoa não tem informação necessária, né, para abrir também, para ser proativo. De vez em quando isso peca um pouco também. Com relação à própria... eu acho que é interessante falar um pouco mais também sobre a governança dentro de uma DAO e alguns outros modelos. Porque a gente falou do One Token, One Vote, mas eu acho que faz sentido também, eu acho que falar do modelo quadrático, né? E aí eu acho que a melhor pessoa para falar seria o João, inclusive porque é ele que escreveu o artigo sobre modelos de tomada de decisão e faz sentido aí para as pessoas que estão ouvindo também conseguir visualizar que existem de fato outros modelos, né, que podem ser implementados e que já são implementados inclusive dentro das DAOs, né? Boa, eu acho que esses pontos todos que vocês estão levantando são extremamente interessantes, e eu acho que tudo vai muito na ideia da DAO ser um ambiente colaborativo, né, assim, um ambiente que qualquer pessoa é encorajada a contribuir e a participar, porque no fim do dia não existe DAO sem pessoas, né, igual acho que o Evan levantou lá no início do episódio,
Mas que a gente fala no ecossistema de código, no ecossistema blockchain, se não tiver pessoas ali por trás para construir isso tudo, o ecossistema não vai para frente. Eu acho que DAOs talvez seja um dos melhores exemplos disso, porque se as pessoas não se identificarem com o objetivo da DAO, se as pessoas não se identificarem com a motivação para estar ali dentro contribuindo, a DAO não consegue prosperar. Não adianta ela ter dinheiro, não adianta ela ter renome, não adianta ela ser um protocolo muito bom. Então, no fim do dia, o ecossistema é feito de pessoas. Mas sobre especificamente essa questão de outros modelos de governança, né? A gente tem visto assim, muito enfoque, principalmente nesse modelo de votação quadrática, né? Mas também temos outros tipos, como votação bicameral, que está sendo criado pela Optimism. A gente tem um modelo, inclusive, de votação com pesos, etc, etc. É igual eu mencionei, é muito de o que funciona melhor para a sua DAO, para a DAO que você está participando, né? No fim do dia, a DAO é de todos, mas para a DAO que está participando, acho que fica melhor dizendo assim. Mas sobre o votação quadrática, né, cara, nas minhas pesquisas eu achei bem interessante esse modelo também. Eu conhecia ele de longe, mas não conhecia as minúcias dele. Achei bem legal assim, o Vitalik também apresentando essa ideia de não só a votação quadrática também, mas como também remuneração quadrática, quadratic funding, quadratic voting e outros tipos de mecanismos no mundo cripto envolvendo essa ideia de escalonamento quadrático, vamos dizer assim, né? Mas para dar um passo para trás aqui e tentar explicar da forma mais simples possível o que é essa votação quadrática que eu estou falando tanto aqui. Basicamente, ela é uma espécie de evolução, vamos dizer assim, do modelo One Token, One Vote, ou modelo Um Token, Um Voto, porque na votação quadrática você consegue dar ênfase naquilo que você acredita. Então, por exemplo, a gente tem duas opções, ali a opção sim e a opção não, e em vez de a gente só votar em sim ou não, a gente consegue dar ênfase no sim. Então, a gente quer muito alguma coisa, a gente consegue votar 2 ou 3 vezes ali em cima desse sim, para realmente afirmar que aquilo ali é muito importante pra gente, que o sim ganhe, sabe? Só que, claro, isso vem com um preço, e esse preço que vai aumentando de forma quadrática, que pode ser um preço tanto de queima de token, pode ser um preço monetário mesmo, dentre outros tipos de quantificação, vamos dizer assim, né? Mas a ideia central é isso, de que alguma pessoa que realmente quiser que aquela votação, alguma pessoa que realmente entenda que aquela votação é muito importante, que quer que aquela votação seja de uma forma específica, aquela pessoa vai se desempenhar de modo a gastar mais, assim, a votar mais em cima disso, para conseguir realmente ter o seu objetivo alcançado. E essa é uma das questões que as pessoas levantam muito em comparação com o One Token, One Vote. Por quê? Porque as pessoas que não tiverem interesse naquela votação, as pessoas que não forem diretamente relacionadas àquela votação, não vão ficar votando mais que uma vez, porque no fim do dia não vai fazer sentido para elas. Elas não têm muito por que interferir naquilo. Então esse modelo acaba tentando realmente permitir que as pessoas se expressem na intensidade com que elas querem se envolver com aquilo, mas é claro também gastando algo, seja em questões monetárias ou não, para isso. Eu não sei se ficou claro, se eu não consegui falar algum ponto, por favor, pessoal, podem ficar à vontade para me cobrar aqui e pedir mais esclarecimentos. Eu prometo que no que eu souber eu tento esclarecer. Eu acho que ficou bem claro. Na sua visão, qual você acha que teria mais problemas, por exemplo, para fraude? Eu entendo que, por exemplo, no modelo da Bankless hoje, o problema entre os dois modelos eu acho que são quase os mesmos. Por exemplo, uma pessoa não consegue comprar por várias carteiras vários NFTs, ou até comprar vários NFTs, e cada NFT vai dar um voto, então de qualquer jeito teria um sistema de fraude, né, na votação. Com relação à votação quadrática, né, seria quase a mesma coisa, né? E aí eu acho que é um problema de quase todos os modelos, hoje pelo menos, você encontrar um freio para esse poder monetário, né? Porque, por exemplo, se a pessoa for conhecida, né, a anonimidade dentro de uma DAO ela é muito importante, né? E quando você propõe retirar essa característica de dentro de uma DAO, eu acho que a acessibilidade e a divulgação não vai ser tão eficaz. Vai tirar uma característica que é, na realidade, uma das principais, né, da própria DAO. Como você enxerga esse problema, João? Por exemplo, do One Token, One Vote e da votação quadrática
com relação exatamente a esse poder de fraude monetário, né? Cara, eu acho que o de um token, um voto, eu acho muito complicado, exatamente por essa questão de pessoas com mais dinheiro acabar podendo se aproveitar daquilo de uma forma que elas conseguiriam até mesmo drenar todo o tesouro do DAO, né? Então eu acho muito arriscado nesse sentido. A gente tem formas de minimizar isso, mas acaba entrando em outros modelos de governança, acaba deixando de ser um token, um voto puro, vamos dizer assim. E ainda esses outros modelos de governança, por isso que a gente fala, a gente está experimentando, porque na minha visão a gente não conseguiu encontrar um modelo que ao mesmo tempo vai ser descentralizado e vai evitar que baleias participem, correndo o risco de que baleias participem, e ao mesmo tempo vai ser frutífero para uma DAO. Porque ao mesmo tempo que esse modelo também tem seus problemas, o do voto quadrático, igual a gente está mencionando, também exigiria essa quebra de privacidade, essa quebra de anonimicidade que a gente acaba pregando muito, sendo uma das partes do ethos do mundo cripto. Então, por que isso, né? Porque se a gente não quebrar se a gente não quebrar essa parte de privacidade, assim, se a gente não mostrar quem são essas pessoas, nada impede, igual o Vitor falou, delas criarem várias carteiras e votarem da mesma forma, vamos dizer assim. Então a gente precisaria de ter algum mecanismo a mais ali para identificar aquelas pessoas que estão realmente contribuindo, que estão fazendo parte ali da DAO. E aí a gente pode até levantar alguns outros tipos de modelo, até modelos que, por exemplo, te obrigam a travar o token ali do protocolo em determinado período de tempo. Um modelo que eu também estou tentando estudar bastante é o modelo de reputação também. Um modelo que você acaba sendo, vamos dizer assim, recompensado, seja com votos, seja com outros tipos de influência ali, conforme sua reputação for ali dentro de uma organização. Mas ainda assim eu não consegui encontrar um modelo eficaz de como esse modelo de reputação seria descentralizado. Porque, em última instância, ali essas pessoas com melhor influência, melhor reputação dentro de uma organização acabariam podendo centralizar algum tipo de poder. Também essa é uma das críticas do modelo de voto delegado também, né? Então, cara, a gente está num grande misturado ali de modelos de governança em que um pode funcionar, algum dos pontos pode ser melhor, como por exemplo, pode ser mais acessível, o outro modelo acaba sendo mais centralizado, o outro modelo acaba fazendo mais sentido na prática, mas aí também é centralizado. Então, a gente acaba hoje em dia tentando minimizar esses problemas, mas acabam surgindo outros também. Então, por isso que é muito importante a gente sempre frisar que a gente está experimentando tudo isso para daqui, sei lá, 1, 2, 5, 10 anos a gente encontrar algum padrão de modelo, vamos dizer assim, que de novo não vai se enquadrar para todas as DAOs, mas que a gente vai conseguir falar assim, pô, beleza, isso aqui está descentralizado o suficiente, talvez. Não vai ser uma descentralização pura, no melhor das palavras, mas vai ser o mais descentralizado que a gente conseguiu encontrar aqui para que isso funcione. Até mesmo porque quando a gente fala de DAOs em diferentes momentos, por exemplo, uma DAO que acabou de surgir, ela tendencialmente é mais centralizada do que uma DAO que já está rodando há 2, 5 anos nesse modelo. Mas na minha visão a gente vai sofrer um pouquinho aqui como estudantes e como amantes desse ecossistema de DAOs até a gente encontrar esse modelo, porque é muito difícil, né? A gente está falando de pilares de pilares que são muito complicados a gente balancear, cara, porque querendo ou não, a gente vê que aquelas pessoas mais ativas ali dentro de uma DAO, ou aquelas pessoas que fundaram uma DAO, aquelas pessoas que estão mais envolvidas ali, acabam tendo algum tipo de influência, cara. E aqui a gente pode falar de tanto influência em modelos de governança ou até influência prática mesmo, sabe? Então, por exemplo, você vê que um cara que está contribuindo numa DAO, o cara votou sim numa votação. Às vezes você não está envolvido muito com a votação, você não sabe como é que é, mas só porque você gosta desse cara, você acha esse cara interessante, você acha que esse cara estudou bastante, às vezes você vai acabar votando igual ele, sabe, cara? E, pô, beleza, isso não pode não ter problema numa escala micro, mas isso pode chegar num ponto de trazer problema para a DAOs também. Então, a gente está no fim do dia num grande embaralhado ali de problemas, tentando achar soluções, e eu acho que a melhor forma disso é estudando mesmo e deixando as coisas serem validadas na prática, porque se a gente ficar só na teoria também, a gente percebe que não funciona muito com DAO, a gente tem que testar. E no teste que a gente vai ver onde que a gente está errando para a gente poder aprimorar aqueles modelos ali e encontrar depois lá na frente algo melhor para aquela organização. E eu acho que no final do dia vai ser uma questão de tentativa e erro mesmo, né? Vai acabar tropeçando no meio do caminho, alguns projetos vão ter sucesso, outros nem tanto, mas é uma questão que a própria descentralização vai trazer, né? Com certeza. E dentro da Bankless ou dentro de qualquer outra DAO. Tem projetos sendo abandonados em qualquer DAO, né? E as pessoas chega
a centralização, inclusive, dentro de uma DAO, ela acaba sendo necessária em alguns pontos, dentro de uma determinada guilda, por exemplo. Não no sistema de governança, mas, por exemplo, num sistema de mão de obra ali dentro. Então é um pecado falar em centralização aqui dentro, mas de vez em quando é um pecado meio que necessário, né? Porque para as coisas caminharem vai ter que ter um coordenador. E querendo ou não, esse coordenador vai centralizar algumas tarefas que não vai dar para ele votar tudo, né? Colocar em votação tudo. E aí acaba criando um sistema meio que misto. E aí eu acho que no futuro próximo, né? Vai acabar tendo uma diferença entre quais são as decisões de governança, quais são as decisões do próprio dia a dia da DAO, e é uma questão de maturidade, né? Maturidade no próprio negócio mesmo. Ô, Vitor, esse ponto que você tocou é bem interessante, e eu vou dar até um exemplo do Bankless mesmo, que a gente viu na prática a necessidade da gente criar um grupo para deixar responsável, que é a parte de BizDev, a parte de encontrar parcerias ali dentro do Bankless Brasil. A gente, por muito tempo, não teve um grupo específico, e isso acabou ficando largado, isso acabou ficando assim, quando der eu faço, hoje deu, amanhã não deu, e acabava assim, ninguém sabia muito o que tinha que fazer, quem ia fazer, quem cobrar, quem é responsável pelo quê. Isso, por muito tempo, prejudicou a gente muito no Bankless, Bankless Brasil. E aos poucos a gente foi percebendo que a gente precisava criar um grupo menor para ficar realmente responsável por isso, porque senão a gente não ia conseguir fechar parceria nenhuma, a gente não ia conseguir saber para quem delegar isso, para como as coisas iam ser operacionalizadas. Então, depois que a gente criou esse grupo do BizDev dentro do Bankless, na minha visão, eu faço parte dele, mas mesmo de fora, eu acho que as coisas ficaram bem mais alinhadas, assim, até no sentido de que, se o BizDev não fizer um bom trabalho com qualquer razão, a comunidade tem todo o direito de chegar lá e falar, galera, não tá legal isso aqui, vamos mudar isso aqui, eu quero sugerir, quero participar também, quero melhorar isso aqui, etc, etc. Mas se a gente não tiver alguém pra gente conseguir pelo menos olhar e falar, essa pessoa tá responsável por isso, as coisas acabam ficando muito esparsas, né? E aí muitas pessoas podem falar que isso acaba centralizando as coisas, mas na minha visão tem coisas e coisas, igual você falou, assim, igual a governança tem que ser descentralizada, com certeza, mas se alguns pontos na DAO não tiver responsáveis, as coisas não vão para frente. E não é porque esses responsáveis é um grupo seleto de pessoas, vamos dizer assim, que está centralizada. Nada impede de qualquer pessoa dentro da DAO criar uma proposta para tirar esse grupo de pessoas e colocar outro, ou até para extinguir esse grupo de pessoas. A DAO, no fim das contas, no fim das contas, manda nessas pessoas. Essas pessoas só estão ali na frente disso para realmente tocar um projeto. Mas no fim do dia, se chegar um membro lá e falar, eu quero mudar tudo isso aqui, e se esse membro tiver apoio da comunidade, as coisas podem mudar sem problema algum, sabe? E eu acho que não só isso também, concordo, mas essa própria criação de grupos é necessária em qualquer ambiente, né? Na própria produção dessa revista de direito descentralizado, uma das nossas principais preocupações era separar tanto em artigos, tantas pessoas, e a coisa ficar um pouco perdida. E a gente conseguiu entregar exatamente diferenciando tarefas e selecionando 5 pessoas para entregar um trabalho, entendeu? E assim, todo mundo pode escrever, né? A gente faz reuniões semanais, todas as sextas-feiras, às 14 horas, aí no Brasil. E aí as pessoas que comparecem nessa reunião é que na realidade vai ter um maior espaço para participar. Que vai ter maior espaço para escrever e também para comunicar, para participar dos próprios eventos da Bankless. Porque, querendo ou não, essa proatividade ela é necessária dentro de qualquer empresa. E aí a gente entra de novo naquela questão de transparência, né? O dever, eu acho, ali das pessoas que estão na Bankless e estão tomando projetos para elas como responsáveis é a transparência, né? Tudo tem que estar sempre... as pessoas que participam, que compram NFT de token, de governança, eles vão ter que ter acesso a todas as informações. E eu acho que esse modelo... acho que o Evan ele pode até discordar comigo, mas essa reestruturação na guilda de jurídico que a gente está passando nos últimos meses foi uma questão muito, muito cirúrgica, na minha opinião. Demandou muito trabalho assim, para conversar com as pessoas, entender qual seria a própria funcionalidade da guilda de jurídico dentro da DAO. Eu acho que eu enchi o saco do Guelph, enchi o saco do João, enchi o saco de quase todos os coordenadores aí da DAO,
do Thiago, inclusive falou comigo num sábado, agradeço demais. O Gus, que sempre tá ali no Discord, ele fica me chamando de viciado, mas acho que todo mundo concorda que viciado no Discord é ele, né? Mas eu acho que esse trabalho em equipe que faz o projeto dar certo, né? E querendo ou não, quando você cria uma equipe exata para criar um determinado projeto, ao mesmo tempo que é um pouco mais centralizado, a descentralização vai partir da proatividade das próprias pessoas que estão dentro do grupo, né? Não sei se o Evan acompanhou comigo essa construção, né, essa reestruturação, e eu acho que ele pode passar a experiência que ele teve também na criação de roadmap, na própria no nosso planejamento financeiro e tudo mais. Na minha visão, não há como você garantir algum nível de descentralização sem antes você centralizar as tarefas, né? A descentralização ela é parte do processo. Como a gente vinha discutindo o conceito de DAO no início e toda aquela relação com software, né, com contratos inteligentes, não dá para você operar uma empresa, uma DAO, uma organização, uma ONG, o que quer que seja, sem pessoas. Então, é meio que uma fábula você pensar que, de alguma maneira, tudo vai se solucionar através de um algoritmo. Talvez no futuro, né, isso seja realmente possível. Mas hoje, eu acredito que a gente realmente precisa das pessoas. E eu espero que a gente continue precisando, porque todo mundo sabe que eu sou meio medroso com inteligência artificial. Então vamos lá. Olha só. Essa fase de reestruturação da guilda jurídico, ela foi uma fase interessante até para mim, né, nesse pivot de carreira de escritório tradicional para Web3. Foi uma experiência bem legal, porque desde que eu entrei na Bankless, o que mais me chamou a atenção foi esse espaço, né, que é garantido a todas as pessoas. Então você tem uma barreira de entrada muito pequena para começar a participar do ecossistema da Web3, para começar a interagir com projetos, com pessoas. A gente passou por um momento assim de carência de pessoas, mas eu sinto que depois que as coisas começaram a ser direcionadas, como o João falou, né, dessa necessidade de você pavimentar o caminho, todo mundo passou a entender o que a gente precisava fazer. E aí, através da nossa própria expertise, né, porque a gente traz para a DAO as nossas experiências. Então, cada um começou a verificar algo que poderia colaborar, né, de repente, uma funcionalidade para a guilda, e a gente passou também a conversar com as outras guildas, e nesse ambiente de interdisciplinaridade, como a gente já havia conversado, que é muito presente nas DAOs, a gente pôde dar uma repaginada na guilda e, ao mesmo tempo, criar um novo panorama. Novas pessoas estão aparecendo quase todos os dias, e aí fica até o convite, porque eu acho que você participar desse novo ambiente, né, desse novo contexto que as DAOs elas estão hoje proporcionando para a gente, é uma experiência que nenhuma pessoa deve deixar de ter. Então, mesmo que você depois decida não continuar, eu acho que esse é o momento, né? Esse é o espaço que você tem agora para entrar, para aprender, para dialogar. E sobre o que a gente vinha conversando, né, de governança, de tomada de decisões, eu acho que um ponto interessante a ser abordado é que na Bankless, independente de você ser membro, você tem espaço para falar. Você é ouvido, né? Então, esse escambo contínuo de informações, de experiências, ele torna a adaptação, como a gente vinha falando, um trunfo para a gestão, né? Para a gestão de tarefas, para a gestão de processos. Eu estou muito feliz na guilda de jurídico, estou feliz com os resultados, estou feliz com o engajamento. Espero que isso se amplie, né, que mais pessoas venham, que a gente consiga formatar e chegar a tudo que a gente vem planejando. Mas no momento, agradecer também ao Victor, porque
Eu acho que ele é um dos grandes responsáveis, ele levantou minha bola aí, mas ele é o grande responsável por essa reestruturação, por ter chamado a galera. E eu sinto que os próximos passos da Guilda de Jurídico, eles são bem ambiciosos, né, com podcast, com a revista, mas eles vão traçar, como a gente vinha conversando, um caminho para as pessoas que estão chegando. E na Web3, eu acho que esse é o maior pilar, né, esse acolhimento da comunidade. Inclusive, uma coisa que eu achei assim, fundamental, queria até agradecer todo mundo que participa aí na Guilda de Jurídico e também em todas as outras guildas, mas uma coisa que eu achei realmente fundamental foi o gerenciamento da comunidade, né? E aí deixo o crédito para as pessoas lá que participam, a Amandita, Gus, Brock, se eu esqueci qualquer outra pessoa aí, desculpa, o Charles também. Eu acho que esse trabalho de criação de um sistema de onboarding e explicação do que é uma DAO, assim, realmente pegar na mão da galera ali que está entrando nesse mundo Web3, mostrar o que é o Discord, fazer workshop de The Work, esse tipo de trabalho é o que realmente gera engajamento, né? Porque a pessoa entra na DAO, muitas das pessoas que entram na DAO, elas não têm tanta noção assim do que é o Discord. São pessoas que estão entrando nesse mundo agora e eles entram ali, bate o olho, tem um monte de informação e não sabe exatamente onde puxar elas, né? E aí, uma outra atividade que está tendo muito sucesso, e a gente da Guilda de Jurídico, inclusive, queria deixar o agradecimento também para o Fernando. A gente está participando ali do call de boas-vindas todas as semanas. Quando eu não consigo, ele está lá. Quando ele não consegue, o Evan está lá. Também o Matheus Franco, ele está ajudando demais também nesses calls do marketing, está entrando lá, conversando com a galera. O Evan foi ontem, inclusive a galera do marketing aí levantou algumas questões muito interessantes. Esse trabalho que a gente está construindo dentro da Bankless na Guilda de Jurídica é um trabalho realmente em conjunto, né? A gente está conversando com todo mundo ali, tentando criar uma conectividade com todas as guildas. E uma coisa que eu realmente senti um efeito muito prático, muito rápido, é a participação no call de boas-vindas. Eu acho que, inclusive, o Gus comentou disso essa semana, mas realmente esse call, se você chegar lá, a própria guilda, o coordenador chegar e trocar ideia com a galera, explicar o que é o projeto que a gente está levando, o pessoal acaba engajando. E em 2 semanas, a gente conseguiu 4 membros novos, 3 deles ativos, que já pegaram artigo para escrever. Então, assim, ou que participaram de reuniões. Inclusive, um deles, o André, ele nem é da área de jurídico, nem é da área de direito, ele é programador. E ele sentiu ali a necessidade de entrar na guilda para ajudar também e fazer essa conexão, que é a nossa principal proposta, né? Inclusive o nome do próprio podcast, né, que vai acontecer 2 vezes ao mês aí, trazer essa conexão diretamente entre o direito e a tecnologia, voltada, óbvio, para a Web3, mas não só para aquela coisa clichê do mundo Web3 que a gente conhece todos os dias. A gente quer trazer um papo mais de implementação também de da própria blockchain dentro de sistemas reais aí. A gente tem o Guilherme aí, que ele é dessa área, né? Ele trabalha com a tecnologia e ele pode explicar um pouco mais também dos projetos que a gente está tocando aí. Hoje eu vou falar só que o Guilherme, porque hoje eu sou membro Bankless, não estou representando aqui a DLT, mas eu acho muito interessante esse trabalho ajudar na transição dessa galera da Web2. E embora eu discorde com muita gente da Web3 que tem essa ideia de tentar fechar a Web2 ali, né, e deixar só a panela, eu acho que não faz muito sentido, porque se você divulga para mais pessoas, né, para você criar conteúdo relevante, esse conteúdo ele tem que chegar nas pessoas que ainda nem acessaram, né, esse conhecimento. Então, é muito difícil você falar para as pessoas que já sabem daquilo, porque não é esse o público, na realidade, no meu ver, né? O público que a gente precisa buscar é exatamente aquela galera que tá descobrindo agora.
Quer comentar alguma coisa, Guilherme? Sim, Cabral, eu não queria te interromper só. Você Não, fica tranquilo, que é uma conversa. É uma conversa. Cara, o que foi legal do seu comentário é que, assim, quando a gente tá aqui, né, no meio que tá todo mundo inserido, né, em assuntos voltados ao Web3, o pessoal da Bankless, né, assim, digamos que por definição, né, tá dentro desse ambiente. Falando um pouquinho dos trabalhos que a gente faz na DLT, digamos que, assim, nosso público, ele tá ouvindo aquela mesma conversa. Aí vocês podem me interromper, porque eu acho que esse é um assunto bem polêmico, mas eles estão ouvindo aquela mesma conversa de empresas, digamos que estão empurrando a transformação digital, né, no mercado tradicional, na indústria, na economia. Né, digamos que aí grandes nomes, que eu não vou mencionar aqui, mas eu acho que eles ficam bem implícitos aí. E essa agenda, né, do mercado tradicional, dessas empresas que estão empurrando essas soluções em nuvem, que estão tentando, digamos que, centralizar todas as decisões em uma plataforma, elas estão atrasando tanto a adoção de tecnologias mais eficientes e, digamos que, mais democráticas, como as que a gente está abordando, quanto está afastando o conhecimento dessas pessoas e criando, digamos que, uma bolha ao redor delas. E quando eu falo que eu vejo que para a indústria, para a economia tradicional, para as empresas tradicionais, elas entenderem o valor de uma DAO, por exemplo, por isso que eu digo que é uma coisa um pouquinho afastada, né, da nossa realidade, porque para elas entenderem, para elas conseguirem mudar o modus operandi delas, né, existem vários conceitos antes disso que precisam ser estabelecidos. E muitos líderes de indústria, eu digo assim, pessoas gabaritadas, diretores, coordenadores de transformação digital, pessoas que, cara, têm 30, 40 anos de experiência, elas não têm ideia do que a gente está falando quando a gente fala assim, olha, cara, vamos lá pegar esse seu processo aqui de logística, por exemplo, e vamos implementar um contrato inteligente para a gente poder criar uma cadeia um pouquinho mais coerente, né, de onde está vindo o seu produto, como é que isso vai ser tratado no fim da cadeia, como é que a gente vai alinhar isso com compliance, ou até na parte burocrática, né, a gente implementar os contratos inteligentes já com a parte legal, né? O Vitor, quando você comentou que tem o pessoal aí de programação na guilda jurídica, eu fiquei até animado, porque é um assunto que a gente está tratando agora na DLT, que é a implementação de ações legais e vistas, né, frente às legislações tradicionais como que entra em compliance, né, em contratos inteligentes, né, e tudo isso meio que se afunilando aí para entrar no mainstream na cabeça dessas pessoas que estão vendo essas soluções, digamos que um pouquinho antiquadas da Web 2 como o futuro, que no fim das contas acaba não sendo bem assim, né? Acho que é uma pessoa que nós dois conhecemos, Guilherme, que é o Renato Hallgreen. Ele lá do Banco do Brasil, né? Uma coisa que ele falou para mim quando a gente estava começando um projeto junto ali, a gente tinha acabado de se conhecer. Ele falou para mim que é o seguinte: a gente fala, a maioria do assunto criptomoedas, ele vai atingir um público específico que é a pessoa física. E uma coisa que ficou na minha cabeça, que ele comentou, é o seguinte: a pessoa física é o que compõe a pessoa jurídica. E quando você acessa o mindset dessa pessoa física, desculpa, como consequência você vai acabar mudando também a pessoa jurídica. É uma questão bem interessante e é realmente verdade, né? Porque esses diretores que você comentou, por exemplo, quando ele acessar esse conhecimento, entender o que é a tecnologia, entender, por exemplo, o que o Walmart entendeu, que uma manga não precisa demorar 7 dias para você descobrir de onde ela veio, né? Você pode demorar 2 segundos se você usar a tecnologia blockchain. Então, esse tipo de referência e esse tipo de oportunidade, ela vai acabar sendo trazida, né? Ela vai acabar se encontrando ali nas empresas. E a adoção da própria tecnologia, e quando eu falo a própria tecnologia, não só como segurança de dados, mas como o próprio meio de pagamento, né? Um dos primeiros trabalhos aí que eu fiz quando eu estava entrando na DLT é sobre Smart Legal Contracts.
E aí, a implementação disso no Brasil é um pouco difícil. Tem muitas pessoas que falam que, na realidade, smart contract não é smart, que não é inteligente, né? E que na realidade, ele não serviria de nada, né? Dentro do mundo jurídico ali. Ele é mais uma coisa de programação que pode ser implementada, mas ele não teria resultado jurídico. Eu já concordo totalmente, entendeu? A implementação de Smart Legal Contract uma hora vai ser realidade. Pode realmente não ser no mês que vem, né? Mas o advogado ele vai ter que entender cada vez mais de programação. Essa conexão que a gente tenta trazer dentro da Bankless e dentro de outros institutos aí, de outras formas e outros meios de comunicação, acaba trazendo um impacto realmente na própria sociedade, né? E aumentando o público-alvo dessa tecnologia, né? E aí a gente volta lá, a pessoa jurídica ela vai acabar implementando a tecnologia não por autonomia, mas pela própria pessoa física ali com projetos pessoais ou centralizados. Exato. E sem querer parecer uma fala de política, né? A gente está chegando perto da eleição aí, mas eu acho que vocês vão concordar que as grandes mudanças numa nação, digamos que num grande conglomerado de pessoas, elas vêm da educação. Então, esse ponto que você tocou aí, da gente poder entrar, né, no meio de conhecimento da pessoa física, isso claro que vai acabar refletindo na mudança do nosso sistema, vai acabar refletindo na mudança da maneira que a gente rege, né, os nossos processos tradicionais. E aí eu acho que a gente está no lugar certo aqui, né, tentando criar conteúdo, trazer isso, digamos que para uma normalidade, né, para uma coisa que você lê todo dia, que você entende, que faz parte do seu cotidiano. E aqui dentro da Bankless mesmo, eu acho que todo mundo vai concordar, a qualidade do conteúdo é muito bom, é muito bom. Isso inclusive, o pessoal da Web 2 aí tem um preconceito com o DAO porque ele acha que por não ver a pessoa numa chamada de vídeo, por exemplo, fica com o pé atrás, com a falta de confiança e tal, né? Mas, na realidade, a minha experiência dentro da Bankless é que as pessoas que estão aqui, se elas estão aqui por proatividade. Então não tem por que ela estar gastando o tempo dela trabalhando e entregar uma coisa que não seria aquilo que a Bankless quer. Que é um trabalho de qualidade, um trabalho que aprofunda nos casos que precisa aprofundar. Desde quando eu entrei, eu fui acolhido maravilhosamente bem por todo mundo, assim, me explicando. Acho que quando eu fui comprar o token de governança, o Guelph mesmo me ensinou ali o que era uma bridge, para você ter ideia, porque eu não sabia, realmente não sabia, né? E eu deixo a propaganda aí, não sei se pode, qualquer coisa corta, mas a Cross é muito bom para isso, e realmente foi um aprendizado, né? A gente, todo dia ali, a gente entra para aprender. O Vitor, quer ver uma coisa legal que você estava falando sobre essa questão da confiança das pessoas por conta dessa cultura, né, diferente da Web3. Por exemplo, a gente usa normalmente o PFP Supply, né, lá na Bankless. Acho que a maioria esmagadora da galera, porque todo mundo compõe aquela coleção, aquela comunidade, que é uma comunidade fantástica. A galera, se puderem, deem uma olhada. Sim, verdade. Viu? É uma comunidade bem aberta e ampla. Vai estar também. Lá na Blockchain Hill também. Incrível o projeto. Com espaço reservado para eles. Vai estar lá. Exato. E eu só lembro do dia que o Gus me chamou para fazer a imersão sobre Soulbound Tokens e ele lançou, né, o calendário mensal lá das imersões e aí tá a galera toda com a foto, né, deles e eu com o meu PFP Supply lá. Eu falei, cara, eu acho que eu tô muito imerso nisso aqui, porque no fim das contas eu acabei utilizando o meu PFP, meu NFT, para me representar. Eu acho que não houve nenhum prejuízo, foi só para membro Bankless, mas é uma questão interessante que você levantou. Vitor, só para voltar um pouquinho ao assunto que você falou sobre esse diálogo entre a tecnologia, as empresas tradicionais, smart contracts, direito. Eu também escrevi meu TCC sobre smart contracts e o que você falou, ele me lembra muito da máxima do Lawrence Lessig, que é o Code is Law, né? O código é lei. E que
faz justamente uma menção à evolução da tecnologia e, sobretudo, da possibilidade de um programa de computador ele ser formatado para um controle social, para que a lei ela seja adaptada e cumprida através dele. Então, é um pouco de ingenuidade de alguém, talvez até pela resistência mesmo a esses novos mercados, pensar que o smart contract, com todos os atributos do blockchain, ele não vem bem formatado e, claro, com uma legislação auxiliar, com um escopo jurídico auxiliar. Então, eu lembrei desse tema, que eu até citei no meu TCC, e vale a leitura, tá? Vocês podem procurar o texto do Lawrence Lessig, incrível, e ele fala bastante sobre essa perspectiva aí. Uma coisa que a gente pode criar aí também é montar um espaço ali no Notion do jurídico para colocar esse tipo de texto e aí deixar aberto ali para todo mundo acessar algumas referências, né, que a gente vai utilizando nesse podcast. E aí as pessoas têm ideia de quem que é, né, o que quer dizer Decoder's Law e esse tipo de coisa. Acho que é bem interessante. Show. Não, uma ótima alternativa. Eu queria perguntar para vocês aí, voltando agora, finalizando essa ótima conversa que a gente teve, com muita informação, conectando o mundo do Web 2 com o Web 3, eu queria colher aí qual foi a opinião de vocês, as experiências que vocês tiveram escrevendo esse artigo. Vocês acharam que foi difícil de encontrar conteúdo? Ou se foi fácil de encontrar conteúdo, foi difícil de entender? Por que eu pergunto isso? Porque eu acho que essa revista ela tem como principal objetivo trazer uma linguagem difícil, né, que as pessoas não têm tanto acesso, deixar para qualquer pessoa, que qualquer pessoa de qualquer área consiga ler. Esse ponto é bem interessante. Você conseguir fazer essa conexão por meio de palavras não muito extravagantes, né? Se for falar do juridiquês, que coloca na nota de rodapé, esse tipo de coisa, assim, é uma coisa que a gente eu tive que desenvolver exatamente para o meu próprio trabalho, né? Que é uma metodologia que eu uso no dia a dia para escrever uma coisa que é difícil, mas tornar fácil. Exatamente essa redução de palavras difíceis, jargões jurídicos, esse tipo de coisa. Eu queria colher aí de vocês o que vocês acharam, qual foi a perspectiva de vocês para escrever essa revista? Vocês acharam que foi difícil? Foi tranquilo? Gostaram do tema? Vocês acham que as próximas revistas vão complementar bem o tema que vocês escreveram? Eu posso começar também, só quero dar mais um passo para trás aqui também, porque a gente está o assunto anterior. Eu acho muito importante essas iniciativas que a gente tá fazendo aqui envolvendo o jurídico, porque muitas vezes quando a gente está no mundo cripto, as pessoas de fora acham que, para trabalhar com cripto eu tenho que ser desenvolvedor, eu tenho que saber mexer com código, eu tenho que saber Solidity, tem que saber, enfim, qualquer linguagem de programação que a gente vê em blockchain. Mas na verdade o mundo cripto é muito maior do que isso, a gente até falou no último episódio do Subindo de Nível, o Guelph e eu trouxemos um advogado ali que também está fazendo parte da Dalbar, que é o Vitor. E o mundo cripto não é só código, por mais que muitas vezes na prática os protocolos estejam código, a gente tem toda uma estrutura por trás ali que envolve jurídico, envolve marketing, envolve produto, enfim. No fim das contas mesmo, quase todos os ramos que a gente vê no mundo tradicional, digamos assim, também vão ter algum tipo de papel aqui no mundo cripto. Eu acho que o do jurídico é um deles que está crescendo muito, né? A gente tem até várias profissões não, porque várias denominações novas de cargos em grandes empresas, em grandes protocolos surgindo. Então a gente precisa mostrar para mais pessoas que cripto não é só codar, cripto não é só aquele desenvolvedor ali que, sabe, fica aquele hacker que as pessoas têm em mente, vamos dizer assim. Criptos mexer com blockchain pode ser de qualquer tipo de profissão, inclusive advogado, jurídico. Vejo muita gente me perguntando, pô, cara, eu tô aqui formando em direito, eu não sei o que fazer, eu não me enquadro, eu não consigo me ver trabalhando no escritório atendendo um cliente de massa, etc. Muitas pessoas ficam meio perdidas, até me perguntam, eu falo, cara, entra para cripto, entra para blockchain, é um espaço gigante que você vai ter, todo mundo vai precisar de advogado, todo mundo vai precisar de gente aconselhando, sendo advisor ali. Então, se as pessoas tiverem realmente interesse em mexer com essa área de blockchain, cara, vocês estão num
um momento excelente para entrar nesse mercado, um momento que tem muita oportunidade. A gente está vendo várias pessoas aqui do Brasil também crescendo nessa área, porque ainda não tem muitas pessoas mesmo. Mas agora, voltando e respondendo a sua pergunta, Vitor, até desculpa por fazer esse passo para trás. Eu posso fazer um adendo também? Por favor. O interessante disso é que a maioria das plataformas, Ethereum, Polygon, Cardano mesmo, que é o que a gente trabalha no dia a dia, eles estão vendo essa mudança no Brasil, estão interessados nisso, né? Inclusive a gente teve uma conversa hoje com o board da DLT, eles tocaram nesse assunto do Brasil, como desenvolver o projeto aqui, tá vendo que o Brasil, nos próximos anos, né, vai ser uma mina de ouro para o mundo cripto. As pessoas podem gerar uma discordância aí, mas qualquer pessoa, qualquer empresa gigantesca que vai entrar no mercado, ela vai querer primeiro uma segurança, né? E aí entra a regulamentação de criptoativos, entra o regulamento de security tokens. Então, acho que assim, esse tipo de conversa é o que vai construir essa mudança, né? Mas bola para frente aí, João, pode continuar, desculpa interromper. Boa, não, foi ótimo. Cara, sobre o texto, eu confesso que, principalmente nessa parte de sistemas de governança, eu encontrei muita dificuldade em encontrar material confiável, digamos assim. Artigos científicos, publicações mais extensas, eu encontrava muita coisa, mas coisa extremamente rasa, que no fim das contas não me ajudava a entender mais como funcionava aquele sistema. Eu tenho um amigo meu que já me mandou um arquivo zip com uma série de textos envolvendo governança de DAOs, e esse arquivo, inclusive, me salvou, porque teve muita coisa interessante de eu extrair de lá. Mas eu confesso que realmente, cara, quando eu fui pesquisar sobre voto quadrático, sobre Venomics, que é um outro sistema de governança, foi bastante difícil encontrar material assim realmente aprofundado sobre isso. Então, de novo, isso pode ser encontrado como uma dificuldade, mas ao mesmo tempo também pode ser uma oportunidade de trabalho e desenvolvimento em cima disso. Eu acabei buscando muitas vezes protocolos específicos e entendendo como é que funcionava ali esses sistemas. Por exemplo, o sistema bicameral, fui diretamente no sistema da Optimism, procurei um pouco sobre o sistema da MakerDAO também, que é um sistema bastante renomado, assim, a MakerDAO é bastante renomada nesse ecossistema cripto, mas num geral mesmo eu só encontrava alguns artigos ali que explicavam uma coisa, 2, 3 parágrafos, mas não iam muito além exatamente sobre alguns sistemas específicos de governança. Às vezes também eu que estou pedindo muito também, né, porque igual a gente está falando aqui, são coisas novas, então não necessariamente a gente vai encontrar muito desenvolvimento, às vezes as coisas ainda estão sendo testadas para depois a gente encontrar no futuro artigos e etc. sobre isso, mas num geral assim eu achei bem interessante produzir um material sobre esse, porque especificamente em português ainda, eu confesso que foi mais difícil ainda achar alguma coisa. Então, talvez a gente esteja sendo um precursor aqui de algo que, na minha visão, vai ser gigante. Já está sendo gigante, mas ainda vai se tornar algo maior ainda. Eu concordo totalmente. Esse projeto se tornou muito maior do que o que eu tinha planejado, para te falar a verdade. Não tinha pensado que teria muito engajamento, até por ser uma coisa muito técnica, sabe? Mas acabou que tem muita gente interessada e quer escrever e entra na DAO, olha o projeto e fala, meu, que da hora, vamos construir isso junto, o que você acha de colocar esse tema mais para o final, esse tema mais para frente, e aí entra de novo, né, essa colaboração é o que vai construir o próximo passo. O Guilherme, infelizmente, ele vai ter que sair, tem uma reunião. Então, eu vou passar a palavra para ele explicar. Reunião que não falta, né, Cabral? É o que não falta. Vamos tentar deixar tudo isso aí assíncrono. Só para não sair sem agradecer vocês também, gente. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que essa é uma iniciativa em conjunto, né? Digamos que assim, ela tem um toque, né, do nosso lado. Assim, tendo o Cabral aí com vocês, é muito 100% bankers, eu diria, mas é bom estar como colaborador, né? Eu espero que a gente possa trazer mais conteúdo e outros especialistas para a conversa, né? Hoje, infelizmente, a gente não pôde trazer o Michael Jordan, né, que é um dos nossos especialistas em tecnologia, para falar sobre a parte de tokenização e sobre o texto que foi desenvolvido, porque, infelizmente, ele não fala português, talvez a gente faça uma versão internacional, logo menos.
Fica aí a dica, pode cortar, não sei. E em relação a esse artigo, eu acho que, pelo menos a parte técnica, né, quando a gente vai abordar tokenização e tipos de tokens, foi uma coisa muito direta ao ponto, né? Eu vejo que existe um desafio muito maior, pelo menos do lado de vocês, na parte legal, né? E eu curti muito poder participar, quero poder estar presente em futuras iterações aqui dessa conversa e também da jornada de conteúdo aqui que foi estabelecida junto com o Vitor e a Bankless. E, bom, queria só agradecer aí pelo tempo de vocês. Vou ter que dar um pulinho lá para falar com os devs sobre um projeto que a gente está fazendo. E uma boa tarde a todos. Não, eu que agradeço, Guilherme. Foi muito legal ter você aqui trazer esse ponto de vista tecnológico aí, também da própria indústria, né? Como que pode ser implementado. Também não foi exatamente o tema que você escolheu para escrever, mas é um tema que a gente pode falar mais para frente. Eu acho que faz total sentido escrever alguma coisa ali próprio dentro da revista. Mas, de novo, deixo meu agradecimento aí, conto com você na próxima. Já está atribuída a tarefa aí. Acho que você quer contar a sua experiência aí? A gente já conversou ontem sobre isso, né, Ivan? Mas eu acho que faz parte contar também. Cara, escrever sobre um tema novo, né? Embora a gente conviva com isso para o projeto de uma revista, você tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Você entra numa zona um pouco nebulosa, há uma dificuldade, né? Sempre tem aqueles limites de conteúdo que você não encontra, como o João falou, material realmente confiável. Tem um material que particularmente me ajudou bastante, que é um artigo que foi publicado no World Economic Forum, que é o DAO Beyond the Hype, que é um paper, né, mas muito completo. Eu achei incrível. Eu vou até, se alguém quiser procurar, tá disponível nas redes aí, principalmente no LinkedIn, várias pessoas postaram. Então, foi um artigo que me ajudou muito, de verdade, né? Eles fazem, inclusive, comparações interessantes de atributos entre DAOs e empresas tradicionais. Então, foi um verdadeiro guia, né? No fim das contas. Então, gosto da experiência de escrever sobre coisas novas. Sempre tento me sujeitar a esse tipo de situação. Sou uma pessoa um pouco mais reservada. Vocês acho que me conhecem dentro desse contexto. Mas é isso. Eu gosto de Web3, gosto de blockchain. Faz muito tempo que eu me comunico com isso. Então, vou estar sempre tentando me incluir nessas experiências. Eu acho que é exatamente esse o tipo de proatividade, né, na realização desses projetos, né. A nossa estratégia ali na criação da revista foi um projeto de 6 meses, né, que a gente vai abordar ali o tema inteiro. Inclusive a gente apresentou esse projeto pro Cury mesmo, pro João Cury, Kryptonita, e aí a gente reformulou, conversou e tal. Colaboração, né? É um conteúdo realizado em colaboração com a Bankless e a DLT 360. Ela entregou, por parte da Bankless, tem as próprias pessoas que estão escrevendo, né, para gerar engajamento. Com relação à DLT, ela trouxe aí já trouxe uma expertise de algumas pessoas de fora do país para escrever, trouxe também, no caso, eu, né, que sou mais da Bankless do que da DLT, para te falar a verdade nesse momento, nesse projeto, no caso, né, não no momento em si, mas eu tô adorando esse projeto, conversar com muitas pessoas, e é um estilo de trabalho que eu sempre comentei, que nesse primeiro passo que a gente está criando, que é uma tecnologia relativamente nova, né? Querendo ou não, tem 30 anos aí, blockchain. Com relação a criptoativos, a gente fala de 14 anos aí, mais ou menos. Na história da humanidade é muito nova, né? Que a gente vai demandar muito tempo para entender, para regular e para usar, colocar em prática.
mas que o passo a passo da criação e de implementação dessa tecnologia, ela vai partir das pessoas que estão usando e que já estão nesse mercado, já estão implementando, e a gente pode conversar com elas, né? Conversar com essas pessoas que estão usando todo dia, estão nesse mercado, porque a produção de conteúdo, nesse primeiro momento, ela vai depender disso, vai depender dessa conversa, dessas entrevistas, é o primeiro passo para a criação de conteúdo. Inclusive o link que você recebeu, João, acho que é interessantíssimo compartilhar com todo mundo aí. Não sei como que funciona, se teu amigo também disponibilizaria isso, né? Mas é um estilo de conteúdo que faz muito sentido, né, para a criação hoje. E essas conversas que a gente está tendo, tanto vocês lá no YouTube, quanto esse primeiro podcast e os futuros aqui do Direito e Tecnologia, são importantes para a produção de conteúdo também, né? Não, com certeza. Eu vou, inclusive, ver. Vocês levantaram um ponto interessante da gente começar a criar um repositório no Notion, ou um outro canal, com artigos e coisas que a gente acha interessante. Eu acho que isso talvez seja uma iniciativa bem legal da gente começar a botar em prática. Confesso que eu não sei como vai ser a melhor forma da gente fazer isso na prática ainda, mas a gente pode trabalhar alguma coisa de disponibilização de material de um jeito que fique interessante para todo mundo, também não causa nenhum malefício para ninguém. Vamos elaborar isso, porque eu acho que, igual a gente mencionou, se a gente teve muita dificuldade, a gente consegue pelo menos melhorar para que as próximas pessoas não tenham tanta dificuldade quanto a gente teve aqui, né? Exatamente. Eu enfrento esse problema de escrever sobre a tecnologia blockchain e como o Brasil enxerga ela diariamente, assim, inclusive a pergunta que eu fiz foi exatamente para entender se era só comigo, sabe? Porque na realidade é realmente um problema que a gente encontra todo dia. E um dos mecanismos que eu criei foi esse estilo de conversa, reunião. Então, tem algum tema específico ali de propriedade intelectual, por exemplo. Eu converso com algum amigo, ele me direciona para outra pessoa, eu converso sobre propriedade intelectual e eu trago o ponto de vista da blockchain, da tecnologia, e a gente tenta casar isso junto. Aqui, esse mesmo ponto de partida foi usado aqui também nesse projeto, com a Bankless, né? Eu acho que esse tipo de conversa aqui, porque hoje mesmo a gente teve a reunião da Guilda de Jurídico, inclusive convido todo mundo a participar lá. A gente conversou, estava numa call com 8 pessoas, eu acho, 8 ou 7 pessoas. E quando eu entrei na Guilda de Jurídico, tinha 2. Era eu e o Evan. Aí a gente ficou conversando até 4 horas da manhã. Né? Para mim, 4 horas da manhã. Para ele era 11 horas da noite ali. Mas a gente conversou a noite inteira praticamente sobre como reativar a guilda, e isso no começo, né? Mas depois a gente começou a falar da própria vida mesmo, de como que a gente estava funcionando e tal, no mundo profissional, né? E aí a gente viu que a gente tem muita coisa para compartilhar um com o outro. Né, com relação à produção de conteúdo, enxergar o futuro de um jeito otimista mesmo, né? Mas para ele ser otimista, a gente tem que criar conteúdo, explicar para as pessoas que estão entrando nesse sistema agora que sim, é um sistema de risco, né, que as pessoas ainda vão descobrir os riscos, porque ainda não chegou nessa fase. Por te falar a verdade, eu pensei que ia acontecer esse ano, mas não aconteceu. A gente teve um caso muito grande aí, o resto foi alguns casos de scam, né? Mas não foi uma coisa tão gigantesca, né? E assim, com relação a essa criação de conteúdo, esse tipo de conversa aqui é o que faz crescer a qualidade do conteúdo, né? Porque você acaba entendendo o ponto de vista de outras pessoas. Então, assim, esse tipo de interação é o que faz diferença no meu ponto de vista. Ô Vitor, aproveita também e, se você puder, fala pro pessoal como é que eles conseguem entrar no Bankless e contribuir também, tanto com esse projeto quanto com o jurídico, cara. Claro, eu já tinha reservado um último parágrafo aqui. Não sei se o Evan quer complementar alguma coisa aí, e aí a gente já parte para finalizar o podcast. Cara, só agradecer a vocês
né, por terem participado, por esse espaço aqui, esse ambiente que a gente está criando. Dizer que participar e criar coisas novas é sempre um desafio, né? Você está sendo desafiado. E você tem que ter medo de errar, mas usar esse medo de errar para se guiar no momento e tentar fazer o melhor que você pode. E eu acho que a gente está fazendo isso. Então, vamos nessa. Concordo. Vou passar a bola para o Vitor aí e falar sobre os canais da Bankless. É falha, é tentativa e erro, né? É uma questão da caminhada mesmo. Eu quero agradecer a todos os participantes aí, das pessoas também que ajudaram a construir a guilda. Vou te falar que semana passada, eu acho que a gente postou uma foto ali no Twitter da Bankless. Queria que que os ouvintes aí seguissem, retweetassem, faz muita diferença, mesmo que as pessoas... o Kali sempre fala, né, um contribuinte aí da DAO, ele sempre fala que nem sempre as pessoas que não têm tanto tempo para disponibilizar no dia a dia da DAO podem pegar ali 1 segundo do dia e curtir os nossos comentários, curtir as nossas posts. Isso faz total diferença para a gente também e é uma forma de contribuição. As pessoas que fazem isso também faz parte da comunidade. Se ela faz isso é porque ela acredita no nosso trabalho, acredita que o conteúdo é bom, que é de qualidade e né? Isso a gente está aqui para assegurar. Então, fora isso, as pessoas que estão aí sempre com a gente, eu acredito também que eu tenho que deixar um agradecimento para o João, que topou vir aí comigo e criar esse podcast, com o Evan, que tem totalmente a minha gratitude aqui, porque se a gente conseguiu levar para frente o projeto é porque a gente se juntou, né? E a todos os outros membros da Guilda Jurídica que estão lá com a gente desde o começo dessa reestruturação. Bom, para acessar o material da Bankless, a questão é muito simples. É só entrar em qualquer mídia social aí, você vai conseguir ter acesso. Então a gente tem a Substack, com nossos artigos de ponta aí, com uma qualidade estupenda. Eu acho que não, é muito difícil você encontrar hoje a qualidade que a Bankless dispõe no mercado sobre conteúdo cripto. É bem difícil mesmo. Então a Substack está disponível, ela está free hoje, vocês não precisam, todo mundo pode se subscrever, não precisa pagar. A gente tirou essa política de pagamento. Também temos o Twitter com Reels ali, publicações diárias e stories. Já comentei do Twitter. E eu quero deixar aí a súplica para vocês realmente se subscreverem na nossa newsletter, para curtirem os nossos comentários, nossos vídeos, entrar no YouTube, curtir lá o Subindo de Nível, o Estado das DAOs, produzido pelo João e pelo Guelph. Um conteúdo bacaníssimo, com pessoas ali que eu gosto demais também, sempre tô acompanhando o trabalho. E eu tenho mais um convite também, que é participar do próximo podcast. No próximo podcast a gente vai escutar um amigo meu, chamado Victor Corsino. Ele trabalha diretamente com a aplicação e implementação de blockchain, uma empresa que chama LockSync. Ele é CEO lá, é uma empresa de mediação que utiliza blockchain como meio de aplicação do sistema, e também eles propõem atividades educacionais para as pessoas que querem fazer parte e julgar os casos de mediação relacionados ao blockchain. Então é uma empresa muito bacana, muito nova, e está ganhando muito espaço aí no Brasil. E nos Estados Unidos também. Então, eu queria deixar um agradecimento aí. Muito obrigado a todos. Ô, Vitor, deixa eu só fazer um disclaimer antes da gente encerrar também. Um disclaimer que a gente sempre faz nos podcasts. Boa, só para lembrar a todos que criptomoedas, investimentos em blockchain, DeFi, tudo que a gente falou aqui, criptomoedas em geral são investimentos de risco. O nosso objetivo aqui é um objetivo estritamente educacional. A gente não tem o objetivo de dar nenhum conselho financeiro, muito pelo contrário. Como vocês devem ter reparado, o objetivo aqui é mostrar para vocês o que está acontecendo no mundo e mostrar para vocês como esse ecossistema está crescendo. E também lembrando a todos que estão a caminho do desconhecido, essa é a fronteira e não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que você está conosco. É isso, Vitor. Se quiser finalizar, é contigo. Eu não tenho outras palavras aqui. Na realidade, eu quero agradecer de novo, é o máximo que eu posso fazer.
E também deixar o disclaimer que não tem nenhuma recomendação jurídica, que é o foco principal também do podcast. E acompanhe a gente aí no canal. Deixe os comentários aí no Spotify. E é isso. Muito obrigado aí por todo mundo, pelos ouvintes, pelo Evan, pela presença, e é isso.